Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos continuação ao Seminário Internacional Gênero e Direito, Desafios para a Despatriarcalização do Sistema de Justiça na América Latina. Informamos que as perguntas serão realizadas através dos formulários entregues pelas organizadoras do evento. Neste momento, assistiremos a um recital da professora Salete Maria da Silva, denominado Um Sonho em que o Direito Combate Preconceitos. Meu coração está muito acelerado. Boa tarde a todos e todas. Quebrando um pouco o protocolo, nós vamos apresentar um breve cordel, né? Eu trabalho com gênero e direito há mais de 20 anos, tem um blog disponível na internet chamado Cordelirando, é uma metodologia que a gente utiliza para aproximar o diálogo com as mulheres em situação de violência, as mulheres camponesas, as mulheres do território de algumas comunidades quilombolas ali no estado da Bahia. Aqui é um pequeno cordel para homenagear esse evento, né? E amanhã a gente traz um outro cordel também para socializar com vocês sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Como são mais de 100 cordéis, eu não tenho mais condição de decorar meus próprios textos, né? Então, quem tiver interesse, é só consultar o blog, né? Lá onde a gente discute essa interface. Então, chama-se Um Sonho em que o Direito Combate Preconceitos. Eu sonhei que o direito deixava de oprimir e que assumia outro jeito de organizar e gerir a vida em sociedade, causando felicidade, fazendo o povo sorrir. Sonhei que chegava ao fim seu discurso elitista e, através de um adin contra falsos moralistas, passava a ser permitido o amor, o gozo, o gemido para velho, gay e autista. No meu sonho, a linguagem não era o juridiquês. E o rito de passagem nada tinha de burguês. Para ser doutor em direito, bastava que o sujeito fosse do justo freguês. A vestimenta também podia ser qualquer uma. Não se obrigava ninguém ao dever de fazer unha. Não havia hierarquia e nenhum grito se ouvia contra réu ou testemunha. Aliás, nem réu havia, pois o crime era abolido. O que no sonho se via era outro modo e sentido de se falar em justiça, quando revolta e cobiça gerava mal-entendido. A sociedade tinha um papel fundamental, pois a esta não convinha alcunhar de marginal, pobre e desempregado, jovem, negro e tatuado, índio e homossexual. Mulher nenhuma era presa em caso de abortamento. Nem promotor de surpresa perseguia movimentos. Direito não era lei. Nem magistrado era rei ou prova só documentos. Havia mediação e também meditação na solução dos conflitos. Nada de latim à mão, cartão vermelho e apito. Só conversa respeitosa, pois com 2 dedos de prosa se chegava ao veredito. Mesmo assim, o veredito não proclamava a verdade, pois não havia o mito de superioridade do ínclito julgador, excelso, sumo pretor sobre a humanidade. Ninguém tinha a excelência para dizer o direito. Tampouco só a ciência podia gerar conceitos. O advogado era o povo, criando o direito novo em suas lutas e pleitos. Nas escolas de direito, abertas a toda gente, não somente eram aceitos textos de prosa corrente, mas poesia a granel, pois o dito bacharel também é um ser que sente. Nas aulas, o conteúdo vinha da vida real. Alunos não eram mudos, nem professor maioral. A proposta era o diálogo, pois em sentido análogo agia o profissional.
No sonho, o outro, a outra, existia e não era sufocada. Não havia regalia para o especializado, pois para fazer justiça, diverso da corja omissa, bastava ser humanizado. Por fim, sonhei que meu sonho não só a mim perseguia, pois, apesar de medonho, em outras mentes surgia. Logo, não vi mais defeito, pois tanto o sonho de direito, preconceitos combatia. Obrigada. Neste momento, convidamos para coordenar o primeiro painel, que tem como tema Gênero e Dominação, críticas feministas ao sistema de justiça no Brasil e na América Latina, a excelentíssima senhora doutora Ela Vieco, subprocuradora-geral da República. Como palestrantes deste painel, convidamos a professora mestra Cláudia Domingues Hernandes, da Universidade Autônoma da Cidade do México, e a pós-doutora Ana Lúcia Sabadell, professora titular de Teoria do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Obrigada, já estamos aqui. Boa tarde. Aqui à direita é a professora Cláudia e à minha esquerda a professora Ana Sabadell. A professora Cláudia Domingues Hernandes, ela é professora na Universidade Autônoma, né, da Cidade do México. No México tem muitas universidades, eu até me confundo. O que eu achei interessante, depois não sei se vai ter tempo de falar, é que a professora ela é encarregada de uma unidade que chama Unidade de Gênero e Feminismos da universidade. O que é isso? Pelo que eu entendi, é um setor que foi criado dentro da universidade para dar uma resposta aos casos de violência, de assédio, violência, discriminação. ¿Me entiendes? Vou falar mais despacito. Despacito. Precisava. Então, esse é um setor que pretende dar uma resposta institucional. E isso é interessante nós sabermos, e está acontecendo essa criação desses setores de comissões, comitês nas universidades, porque esse problema de discriminação, de violência, inclusive de feminicídio praticado dentro da universidade mesmo, isso é um fenômeno que está acontecendo. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos continuação ao Seminário Internacional Gênero e Direito, Desafios para a Despatriarcalização do Sistema de Justiça na América Latina. Informamos que as perguntas serão realizadas através dos formulários entregues pelas organizadoras do evento. Neste momento, assistiremos a um recital da professora Salete Maria da Silva, denominado Um Sonho em que o Direito Combate Preconceitos. Meu coração está muito acelerado. Boa tarde a todos e todas. Quebrando um pouco o protocolo, nós vamos apresentar um breve cordel, né? Eu trabalho com gênero e direito há mais de 20 anos, tem um blog disponível na internet chamado Cordelirando, é uma metodologia que a gente utiliza para aproximar o diálogo com as mulheres em situação de violência, as mulheres camponesas, mulheres do território de algumas comunidades quilombolas ali no estado da Bahia. Aqui é um pequeno cordel para homenagear esse evento, né? E amanhã a gente traz um outro cordel também para socializar com vocês sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Como são mais de 100 cordéis, eu não tenho mais condição de decorar meus próprios textos, né? Então, quem tiver interesse, é só consultar o blog, né? Lá onde a gente discute essa interface. Então, chama-se Um Sonho em que o Direito
combate preconceitos. Eu sonhei que o direito deixava de oprimir e que assumia outro jeito de organizar e gerir a vida em sociedade, causando felicidade, fazendo o povo sorrir. Sonhei que chegava ao fim seu discurso elitista e, através de um ADIM contra falsos moralistas, passava a ser permitido o amor, o gozo, o gemido para velho, gay e autista. No meu sonho, a linguagem não era o juridiquês. E o rito de passagem nada tinha de burguês. Para ser doutor em direito, bastava que o sujeito fosse do justo freguês. A vestimenta também podia ser qualquer uma. Não se obrigava ninguém ao dever de fazer unha. Não havia hierarquia e nenhum grito se ouvia contra réu ou testemunha. Aliás, nem réu havia, pois o crime era abolido. O que no sonho se via era outro modo e sentido de se falar em justiça, quando revolta e cobiça gerava mal-entendido. A sociedade tinha um papel fundamental, pois a esta não convinha alcunhar de marginal, pobre e desempregado, jovem, negro e tatuado, índio e homossexual. Mulher nenhuma era presa em caso de abortamento, nem promotor de surpresa perseguia movimentos. Direito não era lei, nem magistrado era rei ou prova só documentos. Havia mediação e também meditação na solução dos conflitos. Nada de latim à mão, cartão vermelho e apito. Só conversa respeitosa, pois com 2 dedos de prosa se chegava ao veredito. Mesmo assim, o veredito não proclamava a verdade, pois não havia o mito de superioridade do ínclito julgador, excelso, sumo pretor sobre a humanidade. Ninguém tinha a excelência para dizer o direito. Tampouco só a ciência podia gerar conceitos. O advogado era o povo, criando o direito novo em suas lutas e pleitos. Nas escolas de direito, abertas a toda gente, não somente eram aceitos textos de prosa corrente, mas poesia a granel, pois o dito bacharel também é um ser que sente. Nas aulas, o conteúdo vinha da vida real. Alunos não eram mudos, nem professor maioral. A proposta era o diálogo, pois em sentido análogo agia o profissional. No sonho, o outro, a outra, existia e não era sufocada. Não havia regalia para o especializado, pois para fazer justiça, diverso da corja omissa, bastava ser humanizado. Por fim, sonhei que meu sonho não só a mim perseguia, pois, apesar de medonho, em outras mentes surgia. Logo, não vi mais defeito, pois tanto o sonho de direito, preconceitos combatia. Obrigada. Neste momento, convidamos para coordenar o primeiro painel, que tem como tema Gênero e Dominação, críticas feministas ao sistema de justiça no Brasil e na América Latina, a excelentíssima senhora doutora Ela Vieco, subprocuradora-geral da República. Como palestrantes deste painel, convidamos a professora mestra Cláudia Domingues Hernandes, da Universidade Autônoma da Cidade do México, e a pós-doutora Ana Lúcia Sabadell, professora titular de Teoria do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Obrigada, já estamos aqui. Boa tarde. Aqui à direita é a professora Cláudia e à minha esquerda a professora Ana Sabadell. A professora Cláudia Domingues Hernandes, ela é professora na Universidade Autônoma, né, da Cidade do México. No México tem muitas universidades, eu até me confundo.
E o que eu achei interessante, depois não sei se vai ter tempo de falar, é que a professora ela é encarregada de uma unidade que chama Unidade de Gênero e Feminismos da universidade. O que é isso? Pelo que eu entendi, é um setor que foi criado dentro da universidade para dar uma resposta aos casos de violência, de assédio, violência, discriminação. ¿Me entiendes? Vou falar mais despacito. Despacito. Ah, precisava. Então, esse é um setor que pretende dar uma resposta institucional. E isso é interessante nós sabermos, e está acontecendo essa criação desses setores de comissões, comitês nas universidades, porque esse problema de discriminação, de violência, inclusive de feminicídio praticado dentro da universidade mesmo, isso é um fenômeno que está acontecendo nas universidades da América Latina, também, em todas as Américas, né? E aqui no Brasil, agora que começa uma organização, né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, de onde eu venho, nós vamos lançar agora, no dia 10, o Plano de Direitos Humanos da UNB, e dentro do plano tem essa previsão de nós darmos acolhida, atendimento aos casos de discriminação contra as mulheres e contra minorias étnicas, contra a população negra, mas aqui nós estamos falando muito especialmente em relação às mulheres. Então, depois eu falo um pouco da professora Ana Sabadell, quando ela for ter a palavra. Passo, então, a palavra para a professora Cláudia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar en Brasil y estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la jueza Adriana Melo. Hemos tenido la oportunidad anoche de conversar un poquito y pues bueno, vengo dando a Brasil un saludo de México, un saludo muy doloroso por los más de 17,000 feminicidios que hay en mi país. He escuchado que se asocia mucho a que México está cerca de Estados Unidos y hay una frase, como una oración que se dice que lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, como pobre México, ¿no? Yo creo que no es solo que México está cerca de Estados Unidos, sino que México está muy cerca del sistema patriarcal y que el mundo está cerca del sistema patriarcal. Por tanto, si en un país hay solo un feminicidio, ya es representativo que nos haga llamar la atención del alcance de lo que nos convoca este seminario, que es un seminario internacional, Género y Derecho, desafíos para el despatriarcado del sistema de justicia. El alcance de despatriarcalizar un sistema de justicia tiene que ver con despatriarcalizar el sistema cultural, yo digo de toda América Latina y del mundo. Si no se despatriarcaliza la cultura con la que crecimos en América, difícilmente vamos a destruir este sistema. Voy a tratar más o menos de aprovechar estos minutos que tengo con ustedes para basarme en
tres teorías críticas. La primera va a ser la teoría general la teoría de género como tal, pero voy a usar también la teoría feminista y la teoría garantista, la teoría de los derechos humanos, como tres corrientes de críticas del derecho. Casi siempre cuando inicio una charla de esta naturaleza tendría que señalarles que probablemente todos los que estamos por acá tendríamos que volver a estudiar derecho porque la corriente feminista basada en Derrida, en esta teoría de la deconstrucción, nos estaría enseñando que habría que destruir la teoría positivista o deconstruir la teoría positivista para volver a construir sobre lo que sí nos sirve, nos ha sido útil de la teoría positivista para construir otro sistema, en particular otro sistema jurídico, de tal forma que espero poder explicarme un poco. Si Hans Kelsen me estuviera escuchando, probablemente moriría de un infarto, probablemente, nuevamente, porque el primer cuestionamiento que tendríamos para esta deconstrucción del derecho sería empezar reconociendo que las mujeres no fuimos consideradas sujetas de derecho en la construcción del sistema, por este sistema androcéntrico y además binario. Y en ese sentido, pues bueno, ya las compañeras que me han antecedido, pues hemos hablado de la CEDAW y desde mi particular punto de vista es que a partir de la CEDAW es que en el mundo se nos considera a las mujeres sujetas de derecho. Antes no, si me explico, aun cuando tendríamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aun cuando teníamos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, las mujeres no éramos consideradas sujetas de derecho. Y en ese sentido, pues bueno, por eso digo, tendríamos que volver a estudiar derecho en las universidades, aunque tengamos el postdoctorado, las diversas maestrías, en fin, si utilizamos la teoría de género como una teoría sustantiva en la construcción. Por eso quiero compartir con ustedes muy breve, voy a hacerlo muy rápido, un poquito de los conceptos básicos de la teoría de género. Me voy a permitir hacerlo porque me toca ser como la primera que estoy como abriendo el análisis y la discusión del seminario, y entonces querría hacer un repaso muy rápido, como 5 minutos, invertiré en centrar la conversación en los conceptos básicos de la teoría de género, me parece importante. Entonces, la primera lámina que ustedes van a ver arriba dice la definición de género. Género es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas características y roles a grupos de individuos con referencia a su sexo. Es muy importante ubicar que género es un conjunto de prácticas que también determina una serie de comportamientos asociados a lo femenino y a lo masculino, características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y otro sexo, involucrando las relaciones de poder y desigualdad. Aquí haría un llamado en particular al sistema judicial, el sistema igual de procuración y administración de justicia. Es apenas cuando empezamos a conocer la teoría de género que hablamos de relaciones de poder, y por eso me queda muy bien el título de esta primera panel, que tiene que ver con género y dominación, las críticas feministas. Es muy reciente que el Poder Judicial empieza a hablar de relaciones de poder.
a identificar cómo las relaciones entre los sexos, es decir, hombre y mujer, tienen una relación jerárquica. Y tenemos que leer con mucho detenimiento el artículo 5, inciso A, de la Convención de Belén do Pará, que señala a los estados la obligación de tener que cambiar factores de origen cultural o sociocultural en cada uno de los países a efecto de poder como destruir ese sistema de dominación, que no es otro más que el sistema patriarcal. ¿Me explico? La Convención de Belén do Pará, imagínense ustedes, demanda a los estados que cambiemos nuestra forma como subjetiva de ser, de pensar, nuestra cultura. E incluso si profundizo más, es cómo vamos a cambiar nuestras creencias. Y me voy a referir, y lo hago con todo respeto, a la creencia religiosa. América Latina está permeada por un pensamiento grecorromano, eminentemente católico. México es eminentemente católico, la religión católica era la religión obligatoria. Por tanto, es muy difícil pensar que el derecho está ajeno a la creencia de esa religión. Por tanto, es muy difícil pensar que un juzgador o juzgadora o operadora de justicia esté ajena a esa creencia. ¿Sí me explico? Por tanto, el derecho que se escribe tiene esa dominación principal. Y vuelvo a decir, lo digo con todo respeto a cualquier creencia religiosa. Yo misma profeso una creencia religiosa, soy católica por el derecho a decidir y en ese sentido planteo y hago una crítica. No podemos pensar que un juzgador es eminentemente jurista. Un juzgador o juzgadora es una persona con una creencia. Y por eso digo que Hans Kelsen volvería a morirse de un infarto al escucharme, porque el origen del derecho no es otra norma. El origen del derecho es el razonamiento de una persona. ¿Sí me explico? La norma hipotética fundamental que Hans Kelsen decía, en la que se basaba el derecho, él decía, el origen del derecho es la norma anterior, o una norma anterior que se llama norma hipotética fundamental, y esa norma era la Constitución. Y cuando Recassin-Sischen le pregunta a Hans Kelsen, ¿y cuál es el origen de la primera norma? Él dice, bueno, es que es la primera Constitución. ¿Y quién hace la primera Constitución? Y él dice, una revolución. ¿Y quién hace una revolución? Pues es un movimiento social. Por tanto, el derecho tiene un origen social, no es la norma, ¿me explico? Y en ese sentido está permeado totalmente de factores de carácter cultural. Por tanto, la teoría de género lo que hace es cuestionar precisamente las relaciones culturales inmersas en la norma. Y entonces, juzgador o juzgadora, lo que tienes que hacer en el momento de aplicar una norma es contextualizarla en el ámbito de lo social, ¿sí? Del ámbito cultural, y no aplicar la norma positivista solamente lo que señala la norma. ¿Me explico? Sí me estoy explicando bien. Continuando con la reflexión de los conceptos básicos de la teoría de género, hablaríamos de roles y estereotipos de género, que no me voy a detener en profundizar sobre la categoría rol o estereotipo. Lo único que llamo la atención a juzgadores y juzgadoras es que para identificar en un caso indicadores de género voy a tener que identificar los roles y estereotipos involucrados en el caso que estoy tratando de resolver. Y en ese sentido hay 4 tipos básicos de estereotipos de género. Los rasgos de personalidad, que se suelen esperar que las mujeres sean pasivas, sumisas, mientras se espera que los hombres sean seguros de sí mismos y agresivos.
El comportamiento doméstico, por ejemplo, se suele considerar que las mujeres cuidan mejor a los niños, mientras los hombres se desempeñan mejor en las reparaciones de la casa. Las ocupaciones, por ejemplo, hasta no hace mucho, por lo general las mujeres eran quienes se desempeñaban como enfermeras, secretarias, y los hombres como médicos, trabajadores de la construcción. La apariencia física, por ejemplo, se espera que las mujeres sean menudas, llenas de gracia, mientras que los hombres se espera que sean altos, anchos, de espalda. Me viene a la mente una sentencia en la que yo leía, y no estoy descontextualizando, en donde decía: se le condena a 30 años de prisión por osar transgredir el rol de madre a una trabajadora sexual. La apreciación del juez era no mirar a una persona enfrente, a quien miraba era a una trabajadora sexual, y a la que estaba sancionando era la profesión, a la trabajadora sexual, no la comisión del hecho delictivo. ¿Me explico? Ahí hay una apreciación de carácter subjetivo por parte del juez o la jueza. Muy rápida, preguntaría si alguno de ustedes me podría decir ¿a quién miramos? Si me apoyas en la fotografía. ¿Qué miramos en la foto? En la foto. ¿Perdón? Dos niños. ¿Por qué dos niños? Ok, va. Por ahí más o menos podríamos decir, por la apariencia, todo el mundo podría haber pensado es una niña o es un niño por la forma en que estamos mirando, ¿cierto? Y cuando empezamos a razonar con una perspectiva de género o una perspectiva crítica feminista, entonces ya no ves a un niño o una niña, ves a un bebé, ¿no? Una persona de 6 meses más o menos. Sí me explicó, pero tenemos que romper ese estereotipo. Yo me atrevo a decir que en México no es diferente a Brasil en términos de pensar, de juzgar por prejuicios un hecho judicial, en un proceso judicial, ¿sí? Bien. Lo mismo ocurriría en esta fotografía. Si pregunto qué ves, un niño o una niña, sería a partir de la apariencia física. Estamos hablando de que la adquisición de nuestra identidad como mujeres y hombres resulta definitivo el papel que la sociedad juega para definir el contenido de tales identidades. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se ha señalado que una persona puede tener hasta 7,000 identidades. 7,000 identidades. Es verdaderamente compleja y por eso la teoría de género está totalmente rebasada, porque el género te enseña la identidad femenina y la identidad masculina. En la última resolución, una de las últimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la comisión, es una opinión consultiva que se le hace a la comisión crea un nuevo concepto señalando que vamos a hablar ahora de identidades diversas, es decir, ya no vamos a hablar de población LGBT, TTIQ, queer, X, Y, Z, sino de diversidad de identidades y orientaciones sexuales no normativas, porque la que está normada es la heterosexual. ¿Sí me explico? Para poder referirnos a una persona con diversidad de identidades como está conformada la humanidad. Si tú lees el derecho en México, en España, en Paraguay, en Bolivia, en cualquier lugar, el derecho tiene sexo y ese sexo es el sexo masculino, empezando por el lenguaje,
aunque hemos tenido muchas leyes, que México es el número 1 en crear leyes maravillosas con perspectiva de género, en contra del feminicidio, y es el primer país en donde existe problemática de feminicidio. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que el derecho no nos está sirviendo para que en la práctica la problemática se resuelva. ¿Para qué quiero leyes hermosas, escritas con perspectiva de género o con perspectiva feminista, si el problema real sigue no solamente con un número estable, sino va cada vez en aumento y cada vez más grave? Entonces yo les preguntaría si el problema es jurídico o el problema está en los operadores de justicia o en los juzgadores. Por supuesto que no. No, el problema no está ahí solo, sino que lo conversábamos un poquito anoche, Adriana. El problema es un tema de seguridad nacional, de seguridad pública, de salud pública. Por tanto, el Poder Judicial no puede estar ajeno a un proceso de realidad de construcción del Estado y lo que el Estado está promoviendo como identidades femeninas y masculinas y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Yo siempre pienso que a alguien le conviene que pareciera que esto fuera una guerra entre los sexos, entre hombres y mujeres, o una guerra entre los géneros. ¿A quién le conviene que las mujeres estemos oprimidas, sumisas? ¿A quién no le conviene que en este momento en el mundo, y en particular América Latina, y en particular en mi país, con la paridad que tenemos en el Congreso de la Unión en este momento, mitad de hombres y mitad de mujeres, las mujeres estemos tomando puestos de toma de decisiones para la construcción de un Estado? ¿A quién no le conviene? El sistema patriarcal. ¿Quién nos está asesinando? No es difícil hacer una investigación para saber que no le conviene el sistema patriarcal. Y la pregunta es, ¿quién está dirigiendo el sistema patriarcal? ¿Y quién construyó el sistema patriarcal? O sea, el enemigo no son los hombres, lo tenemos claro, ¿verdad? Porque juntos con ellos tenemos que derribar el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal tampoco les está conviniendo a los hombres. Les está conviniendo a un grupo de personas que se benefician de ese sistema. Si me voy explicando un poco. Por eso la división sexual del trabajo está fundamentada en ese sistema patriarcal. Y Silvia Federici ha sido perfectamente clara, y ahí tengo que hablar de una cuestión de carácter, de una construcción política de un Estado. Digamos, más allá de si el Estado es capitalista, socialista, en fin, es que tenemos que pensar cómo las economías de los diferentes estados están sustentados en el trabajo doméstico no asalariado. ¿Sí? Si el trabajo doméstico fuera pagado, costaríamos mucho dinero al Estado, ¿sí me explico? Y en ese sentido esto da una influencia tal a que ciertas economías sean bastante poderosas, y quienes estamos sosteniendo esa economía somos las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo doméstico gratuito que sostiene las economías. Si las mujeres, como en México y en el mundo, lanzamos una campaña, el movimiento feminista, de brazos caídos. Si en el mundo las mujeres dejáramos hacer el trabajo doméstico, desde luego que las economías se tambalearían. Por eso no nos pagan el servicio doméstico, que si nos pagaran yo no tendría necesidad de trabajar en un trabajo asalariado, por cierto. Voy a ir más rápido para pensar, si nos vamos a la presentación que dice que es la perspectiva de género, porque bueno, tengo 40 minutos, pero quiero aprovecharlos bastante bien, porque además ya llevo 20 minutos, porque además quiero compartir con ustedes unas jurisprudencias y tesis jurisprudenciales que están
en mi país en este momento absorbiendo todo lo que es la propuesta de la perspectiva de género para fundamentalmente enriquecer la propuesta de una argumentación jurídica con perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir argumentación jurídica? Pues es el discurso del derecho. Y por tanto, pues bueno, es una de las sugerencias que estamos tratando de hacer a operadores de justicia, a jueces y juezas, para que se apropien del discurso de género y pues bueno, ha sido bastante generosa la productividad que ha tenido el sistema de justicia mexicano, creando las tesis y jurisprudencias. Pero de nada nos sirve que haya tesis y jurisprudencias muy avanzadas si las y los juzgadores siguen teniendo una mentalidad con una cultura, con una influencia, decimos, colonial. Y por eso hoy hablamos de la decolonización de ese pensamiento de dominación, no del territorio, no de dominar América, sino dominar la mente de quienes vivimos, como diría Francesca Gargalo, en el Vía Ayala, ¿no? en el lugar donde hay muchos pueblos de comunidades originarias en nuestro país, y quitarnos esta mentalidad como colonial. Y bueno, trataré de ser breve para que traigamos a la mente que la perspectiva de género es una metodología, que es la metodología de la teoría de género, en la cual, ya tengo tiempo, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, ok. Bien, entonces como tengo 5 minutos voy a compartir los criterios para poder demostrar que lo que estoy hablando acá, bueno, no es solamente mi apreciación subjetiva, sino que este pensamiento puede traducirse en la norma, porque la jurisprudencia o las tesis son fuente del derecho también, y es lo que necesitamos, que operadores de justicia utilicen este razonamiento en el momento en que tienen un hecho que resolver y en donde principalmente participan mujeres, y yo le llamo, o sea, la violencia de género que incide en la situación jurídica en la que las mujeres se ven involucradas. Bien, en un minuto diré que la perspectiva de género nos permite visibilizar las desigualdades, nos permite desnaturalizar los hechos que pensábamos que eran naturales, pero no lo son. Nos permite comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales e identificar vías alternativas para modificar las desigualdades de género, promover la igualdad sustantiva entre mujeres. Me voy a ir, si le adelantamos un poquito, la siguiente. Bien, es la metodología para argumentar con perspectiva de género, que ustedes lo van a poder consultar y profundizar más el estudio en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que existe en mi país, hecho por el área de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, tenemos esta tesis que es bien importante, que es como el catálogo, digamos como la guía para el juzgador, para incorporar este pensamiento en el análisis judicial, que es el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué quiero decirles acá? Es que la categoría género y perspectiva de género son ya categorías jurídicas. ¿Sí me explico? Como son la seguridad judicial, integridad personal. ¿Sí me explico? Perspectiva de género, género son categorías jurídicas y desde ahí tenemos que observarlo. Y entonces dice, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial
aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. ¿Qué recomienda el protocolo para los juzgadores para que incorporen la perspectiva de género en un análisis de un caso? Les dice, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. ¿Qué quiere decir esta cuestión de situaciones de poder? Que podamos identificar si las personas que intervienen en el caso que estamos analizando, hay estos indicadores de sumisión, abnegación por parte de las mujeres. Digamos, cuando un sexo actúa en detrimento del otro. ¿Sí me explico? El hombre proveedor, el que tiene el recurso económico, y las mujeres que son dependientes de esa protección económica. Ahí hay una relación de poder muy claro. Esto tiene que visibilizarlo el juzgador, ¿sí me explico? Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por cuestiones de sexo o género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Ahí quiero explicar, y por cuestiones de tiempo tendría que concluir mi intervención. En este momento la tesis continúa y la podemos visualizar en la siguiente, me parece. No, antes, donde dice detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, ¿sí? Para que puedan, bueno, está en español, pero visibilizar los otros indicadores que se pide al juzgador tomar en cuenta para poder resolver un asunto con una mirada para juzgar, digamos, con perspectiva de género. Me quiero referir a una tesis jurisprudencial que señala que ningún juzgador en un caso en donde una mujer ha dado muerte a su pareja, ¿no?, que me parece que está en la diapositiva 54, creo, hemos visto 7. Yo voy a dejar mi material aquí para poder compartir con ustedes porque vienen varias tesis jurisprudenciales que se han dictado, pero si no estoy mal, querría compartirles sí, la lámina 54 es una tesis donde está señalando que si la mujer da muerte a su pareja y el juzgador dicta sentencia sin haber desahogado previamente una pericial psiquiátrica, la sentencia queda nulificada y hay reposición del procedimiento hasta que se realice una pericial psiquiátrica. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia, no estamos llamando que las mujeres reaccionemos de una manera tal fuerte frente a la violencia de género que matemos al agresor, nunca. Aunque muchas veces me han pedido recetas de cómo varias mujeres han privado de la vida a su pareja, ¿no? Hay quien en Argentina lo hacen empanada, en México algunos lo han hecho tamal, ¿no?, esta comida clásica mexicana, pero no, aquí no venimos a promover ninguna receta, venimos a promover la paz. Y en ese sentido no pedimos que ninguna mujer reaccione con violencia, pero en el ámbito de lo judicial tenemos que demostrar que las mujeres actúan por estado de necesidad, en extremo peligro o en legítima defensa. Y si lo hacen bajo el síndrome de estrés postraumático, inhabilidad aprendida o el síndrome de Estocolmo. Juzgadores y juzgadoras no pueden dictar sentencia en un caso de una mujer que ha reaccionado de esta manera porque esa mujer está viviendo un síndrome
y es reaccionar frente a la historia de género subyacente a la comisión del hecho delictivo. Por tanto, se exige que antes de que se dicte sentencia, se haga un estudio psiquiátrico, ¿para qué? Para determinar los indicadores del efecto de estos síndromes. Por tanto, las mujeres no estamos locas, lo que estamos es queriendo exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Cláudia, muchas gracias por tu ponencia. Muita coisa interessante. Bom, eu vou... Algumas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira delas é que, para a gente falar sobre gênero, reconhecer relações desiguais de gênero, nós temos que estar dentro de um Estado laico. Então, esse é um ponto, realmente, até na parte da manhã, isso apareceu, e isso é extremamente relevante, principalmente na atual conjuntura. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando ela contou aquela pergunta que foi feita a Kelsen. Então, qual é a primeira Constituição? Como é que ela surgiu, a primeira Constituição? Através de uma revolução. Revolução é movimento social. E aí me faz lembrar a nossa Constituição de 88, que ela é reconhecida como sendo fruto de movimentos sociais, dos mais diversos movimentos sociais, e um dos mais importantes foi o movimento de mulheres, que teve aquela carta aos constituintes, e foi um movimento maravilhoso, a gente pensando, inclusive, isso há 30 anos atrás, quando não tinha internet, quando o telefone não funcionava direito, e conseguimos, as mulheres brasileiras, nos articular e mudar o paradigma, né, do que estava no Código Civil e colocar a igualdade no artigo 5º da Constituição. E também me chamou a atenção, Cláudia, hablabas que en Congreso en México hay una paridad entre mujeres y hombres, pero eso no es suficiente. No Brasil, nós estamos, eu não vou lembrar agora o número exato, mas nós somos centésimo, nós estamos só na frente de um outro país em termos de desigualdade do acesso às mulheres ao legislativo, né? A disparidade entre homens e mulheres no parlamento brasileiro, o federal, tanto também os estaduais, é muito grande. Mas vejam, mesmo no México, tendo essa paridade, o que Cláudia traz é que há uma desigualdade de gênero vivenciada, um número enorme, 17 mil feminicídios. Então, não basta as mulheres chegarem lá, não basta as mulheres serem deputadas, senadoras, presidente da República. É uma coisa que mesmo, né, nós estando nesses lugares, esse patriarcado ele assumiu uma nova forma e ele continua presente e dando as cartas, né? Então, como diz Cláudia, é uma estrutura social, cultural, eu digo também econômica, porque isso ela acabou dizendo, quando, por exemplo, se nós apagarmos o trabalho doméstico, a economia cai, né? Por que essa economia, quer dizer, ganha? A economia ela repousa nesse trabalho doméstico invisível, que no Brasil não é contado para fins de produto interno bruto, por exemplo. E, finalmente, o que também me chamou a atenção é a importância dessa perspectiva de gênero,
que foi colocado primeiro no aspecto do acesso, né? Acesso das mulheres à justiça, ao judiciário, e acho que também, que aqui não houve tempo de aprofundar, mas isso está também na Recomendação Geral número 33, esse acesso à justiça não é só ao judiciário, né? Mas é a fruição dos direitos fundamentais. Mas o outro aspecto que talvez interesse mais aqui a nós, estamos numa casa da justiça, é essa argumentação jurídica numa perspectiva de gênero. Isso é uma coisa muito difícil, porque, por exemplo, quando ela fala numa análise judicial de um caso, quando nós pensamos num caso de família, ou num caso mesmo de violência doméstica, né, que é levado ao juizado criminal, assim, parece óbvio que nós temos que fazer uma análise de gênero. Mas, gente, em tudo, em todos os processos, precisa haver uma perspectiva de gênero. Eu estou trabalhando na Escola Superior do Ministério Público Federal exatamente como implantar a perspectiva de gênero na escola. Fizemos um plano de atividades e os projetos vieram para a nossa apreciação. E nós tínhamos anteriormente dito, olha, todos os projetos eles precisam ter perspectiva de gênero e de raça. Isso é uma linha transversal da escola. Pois bem, mesmo assim, a comissão que foi examinar os projetos, aí quando tinha assim, um projeto sobre como enfrentar a corrupção, não se aplica a perspectiva de gênero e raça. Então, há uma dificuldade a certos campos do direito que não são compreendidos como sendo perpassados, transversalizados por essa desigualdade estrutural, né? Então, é muito importante o que a professora nos traz, né, sobre essa necessidade de nós termos, de afinarmos essa argumentação jurídica na perspectiva de gênero. Bom, eu já estou falando demais, desculpe. Mas é que dá cócegas, né? É tão interessante a gente precisa discutir isso muito, né? Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Ana Lúcia Sabadell. Ela é graduada em Direito e Psicologia. Tem 2 mestrados também, um em Direito, o outro em Criminologia Crítica, e o doutorado em Direito, e ainda um pós-doutorado. Ela provavelmente é bastante conhecida de vocês, porque é professora de Teoria do Direito daqui da Universidade Federal, e eu acho, Ana, que você está numa posição estratégica, né? Quer dizer, você como feminista dentro, né, da Faculdade Nacional de Direito e ensinando teoria do direito, porque a teoria do direito ela precisa ser desconstruída pelos feminismos, né? E é isso, certamente, que a Ana Lúcia faz. Com você, a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos que aqui hoje estão. Agradeço as palavras de todas, agradeço a palavra da doutora Ela, agradeço também a presença daqui da doutora Cláudia. Me ha gostado muchísimo tu charla, tu conferencia, y ya te pido excusas porque voy a hablar en portugués, ¿vale? Pero tú tienes la traducción. Bueno, también voy a hablar en algunos momentos de algunos ejemplos de tu país. Y a lo mejor, si me equivoco, por favor, te pido que manifieste, ¿vale? Bueno,
Bom, o tema, então, é o sistema de justiça penal, com gênero e dominação no âmbito do sistema de justiça, no Brasil e na América Latina. Então, eu vou começar essa minha fala falando para vocês, ainda que é um lugar muito óbvio o que eu vou comentar, porque quem trabalha muito com a sociologia jurídica, a gente gosta muito de trabalhar com dados estatísticos. Por quê? Porque é uma forma de revelar a realidade. Né? É a realidade tal como ela se apresenta. E já digo de antemão que eu vou apresentar alguns dados na área do direito do trabalho, questões de discriminação no âmbito do trabalho, e algumas questões no âmbito penal. E passo por alguns países da América Latina, pontualmente, só para a gente poder ter uma ideia de que existem problemas que são muito comuns, Cláudia, ainda se nos parecem que os sistemas mudam. Tem países na América Latina que não possuem um tribunal especializado, uma proposta de criar tribunais especializados em problemáticas de mulheres, por exemplo, para atender violência doméstica, mas que, no final das contas, se encontram com os mesmos problemas muito similares sobre o funcionamento de justiça que nós, brasileiras, apesar de nós tentarmos desenvolver, sobretudo na área penal, também na área civil, um tratamento específico para a justiça, para a mulher, levando a perspectiva de gênero. Bom, então vou começar a falar um pouquinho de dados estatísticos. Tá? A tradicional divisão sexual do trabalho, ela impacta nos níveis de vulnerabilidade que expressam as mulheres na sua participação no mercado de trabalho na América Latina. Se a gente se perguntar quais são as forças que mantêm tantas mulheres presas, no sentido de cilada realmente, a base da pirâmide econômica, que não lhe permitem a ela se desenvolver no âmbito do trabalho, a resposta ela é, por um lado, complicada, mas, por outro, também muito simples. E a resposta ela se limita a uma palavra: discriminação. As mulheres merecem acesso igual à saúde, à educação, à participação econômica e ao poder de decisão político. Mas, efetivamente, não obtêm. Em geral, na América Latina, o risco de ser vítima, em castelhano temos acoso sexual, pero em Brasil há umas diferenças. Pois é a palavra acoso que para nós é mais generalizada. O risco das mulheres serem vítimas de assédio sexual no ambiente do trabalho bate os 90%. Tá? Uma série de estudos sugeriram, na América Latina, que a paridade de gênero ela pode resultar em dividendos econômicos significativos. E, hoje em dia, algumas pesquisas procuram destacar também essa perspectiva econômica do quanto a paridade de gênero poderia afetar a economia de países machistas. Para vocês terem uma ideia, vou dar aqui um exemplo. Na China, por exemplo, se supõe que a paridade de gênero poderia implicar em 2,5 trilhões de dólares no PIB da China. É disso que nós estamos falando. São índices muito altos. Tá? Estudos indicam que na América Latina, considerando a mesma idade, o mesmo nível educacional, a diferença de salário, por meio do salário, entre os gêneros na região, ela varia entre 17% e 20%. Esses dados são dados que são trabalhados pelas Nações Unidas e nos indicam que existe uma diferença salarial, uma brecha salarial, a nível global, que, em geral, ela está batendo os 23%. E alguém pode dizer, poxa, mas então na América Latina é menor? A posição da América Latina na média global é melhor? Eu já diria de entrada, aqui daria já uma resposta, já que o tempo também é bem limitado. Eu diria que a gente não pode se esquecer de uma coisa. A América Latina sempre viveu com muita pobreza. E as mulheres saíram à rua, formal ou informalmente, para trabalhar, inicialmente, não por decorrência de uma reflexão feminista, mas por questões de necessidade. Países de primeiro mundo não se encontram nessa mesma situação. E nós vemos diferenças estatísticas no número de mulheres, por exemplo, juízas, procuradoras, no Brasil, com relação a outros países da América Latina.
Tá? Então, esse dado pode nos parecer interessante, uma diferença, mas temos que levar em consideração essa situação. Mas, na América Latina, os homens ganham muito mais que as mulheres em qualquer grupo etário, em qualquer nível de formação educacional, em todos os tipos de emprego e em todas as empresas. Em geral, a situação é um pouquinho melhor para as mulheres na América Latina, nas zonas rurais, onde a diferença salarial entre homens e mulheres é um pouquinho menor. Tá? Mas quais são... aqui tem fatores, obviamente. A gente tem... Quais são os fatores na América Latina, por exemplo, que marcam os nossos problemas, as diferenças salariais? Em primeiro lugar, dentro de uma cultura extremamente machista, menor valor o trabalho da mulher. Nós temos até hoje na América Latina trabalhos sem remuneração. Por exemplo, o trabalho doméstico no nosso continente. Nós temos uma menor participação das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, em geral, na América Latina trabalham menos horas. E, sobretudo, quando têm filhos. Depois, o tipo de trabalho que assumem. As mulheres trabalham, em geral, na América Latina, nos setores menos bem pagos. Trabalham, muitas vezes, com atividades típicas de mulheres. Cuidar de casa, cuidar de pessoas mais velhas, de doentes. E estão menos representadas nos mais altos grados das empresas. Recebem menos salários inferiores aos seus companheiros, apesar de fazer o mesmo trabalho. Com relação à familiaridade, quando a mulher tem filhos em geral, na América Latina, a tendência é que o seu salário cai. Mas isso, obviamente, não acontece só na América Latina, nós estamos centrados na América Latina. E também os salários das mulheres caem, em geral, quando elas se tornam mais velhas. Né? Em termos de família, a diferença é imensa. No mesmo lar, a variação pode ser de 14% a 30% de diferença salarial entre a esposa e o marido. Né? As diferenças salariais, elas variam. Por exemplo, no Chile, algumas pesquisas indicam que o percentual ele chega à diferença salarial no Chile de 30% a 33%. Né? O Instituto Nacional de Estudos Estatísticos, UNIA do Chile, trata detalhadamente desse problema da diferença. Mas, em geral, na América Latina, chega mais ou menos a ser de 10%, 12%. No Chile, um estudo realizado por Prada, Rucchi e Urzia, em 2015, concluiu que as mulheres que trabalham em empresas, isso é um dado interessante para pensarmos, por isso eu quero citar esse caso, são obrigadas a pagar a sala cuna. Sala cuna que é uma lei no Chile que diz, se você tiver mais de 20 mulheres trabalhando numa empresa, você tem que ter uma espécie de uma creche, um local para deixar os bebês. Então, o que acontece? As mulheres empresas que estão nessas condições, esse estudo indicava já em 2015, que elas chegam a receber entre 9% a 20% menos salários do que as trabalhadoras que estão em empresas com menos de 20 mulheres e que não têm a obrigação de ter um local para onde deixar os filhos. Essas realidades, elas se desdobram em vários exemplos na América Latina. Né? Então, veja só, por exemplo, na Colômbia, tem estudos que indicam que entre as trabalhadoras independentes, a diferença de salarial é muito maior do que as mulheres que recebem um salário fixo economicamente. Uma mulher, por exemplo, com trabalho independente e formal, na Colômbia, recebe, em geral, 35,8% a menos que um homem para realizar um trabalho informal. Na Argentina, por exemplo, as mulheres ganham uns 25% a menos que os homens. E as motivações são várias. Dentre outras, aquelas, como eu dizia, elas trabalham menos que os homens quando têm filhos, quando são mais velhas. A taxa de desocupação, mulheres sem emprego, na Argentina, é de 10,6%, superando a taxa de desocupação dos homens, que fica em torno de 8,7%. Tá? E tem dados que são muito interessantes, que eu queria aqui comentar, que nos aproximam para falar também um pouco sobre o sistema de justiça. Eu só vou apontar aqui um dado entre Argentina e Brasil. No Brasil, hoje, segundo o IBGE, 41% dos lares brasileiros são única e exclusivamente mantidos por mulheres. Na Argentina, em Buenos Aires,
40%. Isso nos fala de uma situação que pode nos levar a entender uma situação de tensão, que eu chamo de uma situação de tensão. Você tem uma realidade que, por motivos que não são especificamente de reflexão sobre a importância do feminismo, sobre quem sou eu, as perguntas, vai lá, que nos anos 50 se colocava, nos anos 50, Simone de Beauvoir, que nos levam a, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, uma grande parte inconscientemente, afrontar-se com o machismo. Essa situação, ela ocorreu, começa a ocorrer e na América Latina, os estudos sobre problemática de gênero, eles, com exceção da Argentina, nos momentos a gente pode falar, e, por outro lado, no México, mas, sobretudo, na antropologia, os estudos feministas, em geral, na América Latina, começam, após pressões no âmbito internacional, ONU, regional, OEA, começam, não se começa na Argentina, na América Latina, a fazer uma reflexão sobre a problemática de gênero nas universidades. A gente não tem uma discussão. Isso estava muito fechado em pequenos grupos. Por exemplo, eu fui, alguns anos atrás, quando eu era jovem, aluna da professora Silvia Pimentel. O que a Silvia Pimentel fazia na PUC de São Paulo, para muitos parecia uma coisa de malucos, era um pequeno grupo de mulheres envolvido com o CLADEM, e se achava que aquilo era de um extremo radicalismo. E a maioria das minhas colegas e alunos que gostavam muito da professora Silvia Pimentel não davam atenção a isso. O feminismo não tinha uma projeção. Era um pequeno grupo de pessoas que discutiam entre si. Em 2001, situação brasileira, nós temos a primeira tipificação do assédio sexual. Mas mesmo antes disso, o Brasil começa a sofrer uma série de pressões internacionais, regionais, para que se tomem medidas. E aí são vários fatores, não existe um único fator na sociologia que leva a uma mudança. Nós temos essa questão das necessidades, da pobreza na América Latina. Nós temos a situação da oportunidade que os movimentos feministas começaram a ter, sobretudo a partir dos anos 2000. O fato de nós termos apesar de qualquer discussão, mas entre Fernando Henrique, entre o PSDB e o PT, um ambiente mais favorável para a apresentação das reivindicações de mulheres e mais acolhedor aos movimentos de mulheres. E nós começamos a legislar. Mas nós começamos a legislar sem perpassar por uma reflexão teórica. Né? Para vocês terem uma ideia, eu sempre dou esse exemplo. Em 2009, eu me tornei vice-diretora da Faculdade de Direito da UFRJ. Já trabalhava com feminismo. Eu não consegui, na minha faculdade, onde eu era vice-diretora, tinha poder de voto, era professora titular, a única professora titular, até então, mulher concursada, eu não consegui passar como obrigatório a disciplina de Direito e Gênero. Mesmo entre colegas que hoje têm uma clara formação e estão trabalhando com questão de Direito e Gênero. Tá? Não consegui passar. Não perpassava pelos olhos dos meus colegas como uma coisa importante. Tá? E nós temos, a partir de 2000, paulatinamente, elaboração de normas, a reiteração da importância dos tratados internacionais que se ratificam, uma pressão sem uma reflexão teórica. E nós estamos enterrados, por um outro lado, na América Latina, em países extremamente machistas. Então, eu queria falar para vocês, deixa eu ver aqui onde é que está, de dois exemplos. Um eu comentei, para que nós entendamos, de extremamente machistas. Seria muita ilusão, muita ingenuidade, acreditar que a polícia, a defensoria, o Ministério Público, o sistema de justiça como um todo, seja na esfera penal, seja na esfera civil, seja na esfera laboral, não reproduziriam valores patriarcais, valores machistas. Tá? Então, deixa eu dizer aqui para vocês. Tem dois exemplos que eu queria dar para vocês. Deixa eu ver se é do Chile. E outro, tem uma aqui. Aqui está. Um minutinho só. Nós temos uma tribo indígena
no Brasil, deixa eu ver se eu encontro onde eu coloquei aqui, porque eu tive que anotar. 2 tribos indígenas. Vou começar com uma tribo indígena chilena, chamada Cavescar, que quer dizer persona, ou Alacalufes. Eles estão na região da Terra do Fogo. É um povo nômade de mar. Eles estão na Patagônia Ocidental. É um povo que vive no mar. Poucas vezes saem das suas barcas para ir à terra. Tá? Nos mitos da criação do mundo, conta os Cavescar que havia uma instabilidade na ordem social e a ordem social era mantida por um matriarcado. As mulheres se reuniam numa tenda, quando saíam do mar, onde os homens não podiam aceder. E os homens pressupunham que lá elas conversavam com os espíritos poderosos que renovavam suas forças. Pois bem, um dia, conta esse conto, dois jovens conseguem, escondidos, entrar na tenda e descobrem, é com essas palavras que eles falam, que essas mulheres só ficavam contando coisas do dia a dia. Não havia nenhuma revelação de poder. E então eles saem dali, contam aos seus homens, e os homens tomam o poder. Na hora que esses homens tomam o poder, se cria um mundo, porque então há harmonia. Outra história, que eu já contei, alguns já conhecem. No Brasil, Mato Grosso do Sul, tem uma tribo chamada Munduruku, que tem uma lenda que conta que houve um tempo onde as mulheres governavam. E os sexos estavam invertidos. As mulheres controlavam as trompetas sagradas, que era o símbolo do poder, e as casas dos homens. As trompetas continham espíritos dos antepassados, que pediam ofertas de comida. Dado que as mulheres não caçavam, não podiam fazer as oferenças, e por isso os homens resolveram fazer uma revolução, tomar as trompetas, estabelecendo então o domínio masculino. Então, uma atividade eminentemente masculina, como a caça, tornou possível a apreensão dos instrumentos de poder, que são os que legitimam a posição dominante. E, por consequência, a inoperância feminina, por não ser capaz de caçar. Isso é o que provocou a sua derrota, a sua inoperância. E se saltamos essas duas lendas e vamos a uma lenda às quais fomos criados na América Latina e colonizados, que é o texto bíblico, temos uma história de uma senhora que não respeitou os pactos com Deus e que comeu de uma maçã, aceitou a sedução de uma serpente, comeu de uma maçã, e é por isso, segundo a religião católica, que até hoje nós vivemos num local que não é o paraíso. A maioria dos mitos contam a criação como a tomada de poder de homens por mulheres. Isso não é pouco. Isso nos fala de um consciente, inconsciente coletivo que perpassa por décadas educando-se sobre valores masculinos. Então, eu dou isso como exemplo para dizer que, obviamente, se na América Latina nós não temos uma formação e não temos mecanismos para dar uma formação e controlar por meio de formação de gênero no sistema de justiça, é óbvio que esse sistema de justiça tenderá a reproduzir uma cultura machista. E aí eu vou a um exemplo muito concreto que eu quero dar para vocês. Por conta disso, eu desenvolvi um conceito, já faz uns 12 anos, que eu chamo de paternalismo jurídico, que me serve para ver. O paternalismo jurídico é um instrumento que eu criei justamente para confrontar uma realidade. Eu cheguei no Brasil em 2000, em 2001 eu fui vendo uma série de reformas e eu fui vendo uma resistência. A lei muda em algumas coisas, mas a jurisprudência, e sobretudo a jurisprudência de segunda e terceira instância, permanecem como se não estivessem submetidas a uma reforma judicial. O exemplo do que ocorreu, não vou entrar agora em detalhes, com um caso escandaloso de assédio sexual em 2004, cujo inquérito policial é levado ao Supremo Tribunal Federal, já que envolvia um ministro do STJ e uma ministra, ela em inglês disse, não devemos abrir inquérito policial.
Foi um caso escandaloso. O ministro fez declaração de amor por escrito num livro para a moça, casada, que o conhecia, cuja família o conhecia e que o tinha apoiado quando ele se candidatou para ministro. Tá? Essas situações, elas não são indicativas de que você tem uma grande resistência em mudar. Mas não é só no Brasil. E quando nós olhamos, por exemplo, esse julgado de 2004, que teve um efeito brutal sobre a jurisprudência, porque em 2004 o STF disse, não basta indícios, eu tenho que ter provas claras. O processo público requer provas públicas. Como o STF dizia, eu não entendo nada de problemática de mulheres e, portanto, eu estou partindo da minha ótica machista de como se deve construir um processo. E a essa ótica machista, essa denúncia de assédio sexual não nos interessa. É óbvio que ali estavam todos os interesses políticos de não processar um ministro. Mas isso teve efeito no direito do trabalho no Brasil terríveis para essa questão. Mas não é só aqui. Em todos esses tribunais, como também nos tribunais de México, a gente encontra também referências à doutrina penal, e não só no Brasil. Eu vou dar um exemplo muito bobo para vocês, tentando traduzir ao português, de um argentino muito famoso, vamos dar nome a eles, Ignacio Oraca, discípulo apoiador de Zaffaroni, que nos fala o seguinte sobre o tipo do feminicídio. Agora bem, como tudo, os tempos mudam. E idêntica sorte, e idêntica situação acontece com os costumes, que levaram que o exercício desse direito de correção, ele está falando do marido bater na mulher, tanto sobre os filhos, mas especialmente sobre a mãe, não se encontre tão socialmente aceitado como antes. Não ao menos nos âmbitos de maior desenvolvimento social e econômico. Tão socialmente aceitado. E esse senhor segue com outras expressões, para que vocês possam ter uma ideia. Naquele período, quando ele fazia esse comentário, em 2015 na Argentina, tinha uma série de pequenas situações que envolviam os tipos de sequestro relâmpagos que foram criminalizados. Então ele dizia, bom, como já se disse, eu introduzi as primeiras falas nesse artigo, anteriormente foram os sequestros express, depois as saídas bancárias, e na atualidade o tema candente é justamente a violência de gênero. Isso não significa que os grandes jornais tenham inventado esses fenômenos, mas sim que alimentam o fuego candente que los tiene na boca de la gente, que quer dizer em espanhol algo muito forte, que alimentam as faíscas de fogo que se mantêm na boca das pessoas. Né? E um outro senhor, para dar um exemplo, e esse senhor se encontra em uma série de decisões, ele é citado, para negar situações que possam caracterizar com feminicídio. Um outro senhor muito citado em alguns julgados do México é Rocío González Velázquez, que diz o seguinte, sobre feminicídio. Quando o direito penal não basta, as reflexões anteriormente aplicadas ao feminicídio prevêem sobre a sua futilidade, feminicídio, futilidade dissuasória do incremento da severidade penal, se considera, em primeiro lugar, que a maioria das mortes ocorridas nesse contexto de violência, os delinquentes não correspondem ao típico sujeito racional, que alcança ser dissuadido pela norma. Ao contrário, o perfil desses agressores são de pessoas que atuam impulsivamente. Né? Esse senhor chama o tratamento do feminicídio de futilidade dissuasória do incremento da severidade penal. Reflexos na jurisprudência. Senhora Eva mata o seu marido no México, com 2 filhos de 10 e 6 anos, depois de viver 8 anos apanhando dele. E o Ministério Público diz o seguinte, os dados e as provas são suficientes até o momento para poder acreditar que essa senhora atuou com vantagem, pois ela se encontrava armada e de pé contra o seu marido que se encontrava caído. Detalhes deste caso. Ele havia tentado matá-la, estava bêbado, tentou pegar uma arma, ela pegou um pedaço de madeira e ele tropeçou e caiu com a arma e ela achou que ele ia atirar nela. Ela foi condenada. A pena foi amenizada, mas ela foi condenada.
Então, essas situações, elas são constantes. Na América Latina, no Brasil, nós temos, eu tenho feito um estudo sobre eu posso aqui dizê-lo, podia ser falar de uma delegada de polícia, mas, enfim, tem uma juíza, que eu tenho trabalhado muito com os votos dela no Rio Grande do Sul, uma desembargadora, chamada Bernadette. E eu faço propositadamente, porque ela reproduz o mesmo tipo de discriminação contra a mulher que reproduz a Maria Tereza de Assis Moura, o que é muito triste. Em casos de violência sexual contra meninas menores de 14 anos ou menores de 16 anos, que muitas vezes não têm condições de impor resistência, ela diz, bom, a vítima aqui não gritou, deveria ter gritado. A vítima, em última instância, um caso... parece que nós penalistas somos muito exagerados, mas é um caso interessante. A menina... Detalhes, eu posso contar esses detalhes do caso. A menina era virgem, a menina tinha 14 anos de idade, e a menina passou um segundo na cabeça dela, que ela poderia, porque ela tinha referências do agressor, ser contaminada por uma doença venérea maior, uma doença mais grave. E a menina pediu, em última instância, se tiver um preservativo, põe. A desembargadora disse. Naquele momento, ela colocou esse senhor em posição de vulnerabilidade. A mesma vulnerabilidade a qual se refere o nosso colega argentino. Não há diferenças. Então, a América Latina hoje, apesar dos avanços, nós temos ainda uma grande dificuldade em trabalhar com perspectiva de gênero. Não é que eu faço um parênteses e digo, ou seja, nós temos muitas iniciativas no Brasil hoje, são várias. Eu escrevi um artigo para a Itália só falando das boas iniciativas de juízes, de policiais, alguns deles estão aqui, como a doutora Maria Eugênia no Piauí, como o trabalho da Adriana, mas a gente precisa de uma homogeneidade e conseguir que isso se torne algo obrigatório. Formação de juízes, de promotoras, de defensoras, de procuradoras, nas diversas áreas do direito. Isso é extremamente importante, que nós, a partirmos dessa realidade, olhando para os problemas da América Latina, possamos efetivamente desenvolver. E é óbvio que também aqui é muito importante a junção com o meio acadêmico. Bom, essas eram as palavras que eu queria dizer-lhes inicialmente e estou aberta para qualquer pergunta. Muito obrigada. Você tinha mais 5 minutos, sabia? Faltava 5. Então, também te agradeço muito. É muito importante, parece, essa coisa dos números, né? Então, o fato da Ana ter trazido esses dados estatísticos, porque, não sei se vocês sabem, eu acho que aqui todo mundo, se fosse perguntado, diria, há uma desigualdade salarial. Mas, para minha surpresa, colegas meus negam, não existe desigualdade salarial. Então, esses números eles precisam ser repetidos e que são de fontes idôneas. E aí, também, pensando um pouco por conta desse público que está aqui, evidentemente, sendo assim, servidores, servidoras públicas, né, magistrados, magistradas e, por exemplo, talvez aqui tenha estagiárias, estagiários de direito, e aí disse, bom, nós todos ganhamos igual, né, porque não há diferença. Mas, se vocês olharem com mais vagar, vocês vão ver que, mesmo assim, existe desigualdade salarial. E eu explico. Pensando na minha carreira de Ministério Público Federal. Então, nós temos os subsídios. Mas como é que você pode ganhar mais? Com os juízes também acontece isso. Se você acumula ofício, se você faz itinerância, né? E aí, então, no final de contas, no mês, quem é que vai ganhar mais? São os homens, porque as mulheres, para ter que conciliar a profissão e a vida familiar, deixam de ter essas oportunidades de se inscrever nessas itinerâncias e tal, e que isso significa também mais financeiramente. Agora, eu gostaria só, talvez, de
não é manter uma polêmica, mas te provocar um pouco. Quando você diz que é certo, evidentemente que esse influxo internacional ele é muito importante. Por exemplo, Fernando Henrique, quando indicou a juíza, né, a ministra Ellen Grace, ele o fez porque nós estávamos no contexto da Conferência de Beijing. E era, assim, era uma vergonha. Não tínhamos mulheres no Supremo Tribunal Federal. Então, essa pressão internacional ela foi muito, muito boa, porque ela deu uma sinergia também com movimentos aqui internos. Mas, assim, quando você diz assim, que não há reflexão teórica, eu me lembrei imediatamente da Eleiette Safiotti, né? Que é uma feminista da mesma época, desenvolveu uma obra que até hoje é reconhecida, né, não só num livro, mas a obra no conjunto, no final dos anos 60. E de lá para cá também, né, dizer, muitas feministas brasileiras, a própria Silvia Pimentel, que está aqui presente, quer dizer, ela desenvolveu escritos, né, muito importantes. Então, e aí me lembro da Lélia Gonzalez, né, que é considerada uma das primeiras feministas negras. Então, eu diria assim, claro que não temos aquela pujança, aquele reconhecimento que advém mesmo daquele eurocentrismo que nós mesmo reproduzimos, né? Acabamos achando que os e as que escrevem fora da América Latina são mais importantes e tal. Mas é isso, né? Eu me deu assim vontade de dizer, de lembrar mesmo a figura da Eleiette e da Lélia. Bom, então nós temos agora. Você quer também falar um pouquinho? Eu queria só fazer um comentário sobre a questão da educação para gênero, para direitos humanos. Eu acho que é uma reflexão que eu queria fazer, e por isso esse evento foi pensado, entre a justiça, a magistratura e todo o sistema, delegadas, defensores, membros do Ministério Público, com a academia. Né? Vamos supor aqui que eu represento aqui a magistratura, a ela o Ministério Público e duas acadêmicas. Eu queria fazer essa interlocução e também um ponto de reflexão, porque sem educação de gênero, a gente não vai nunca conseguir despatriarcalizar o sistema de justiça, porque eu venho de uma faculdade de Direito. Né? Todas aqui viemos de uma faculdade de Direito, já que é um evento de gênero e direito. Eu, por exemplo, não estudei absolutamente nada de gênero na minha faculdade. Tá? Direitos humanos também não. A gente não tinha, em que pese, a CIDO, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que Silvia Pimentel fez parte do comitê e hoje a Gladys faz, sequer foi dada na minha aula, por exemplo, de Direito Internacional Público, que é uma disciplina que todos temos, né? Direito Internacional Privado e Direito Internacional Público. E, até hoje, se você for olhar os cursos de Direito, você não tem uma disciplina obrigatória de gênero e direito. Quando tem, é optativa ou eletiva, dependendo. Então, e nós estamos formando, todos os anos, um sem número de advogados e advogadas, que serão promotores, promotoras, juízes e juízes. E, no entanto, quando essas pessoas ingressam na carreira, seja judicial, seja do Ministério Público, elas têm que lidar com questões de gênero, com questões de direitos humanos. E elas não têm esse preparo, esse arcabouço para dar uma resposta efetiva. E nós estamos insistindo nisso. Entre ano e 100 ano, o Brasil é um dos países, se eu não me engano, mais na América Latina, que aprova
advogados na OAB, enfim, que já tem ali aquela autorização para advogar, que é uma prova extremamente puxada, mas a gente não é treinado, por exemplo, para decidir uma questão de violência doméstica. Eu vejo isso nas audiências, ela, Ana e Cláudia. Os advogados e as advogadas entram nas audiências, os defensores e às vezes até os promotores e também os juízes, assim, não entendo nada, doutora de Maria da Penha, viu? Estou quebrando um galho aqui para minha amiga, para minha prima, para minha tia. Aí eu, doutor, mas o senhor está quebrando um galho, mas sendo que é o seguinte, aqui é um processo criminal. Aqui não dá para o senhor quebrar galho, né? Ah, mas eu não sei nada disso, doutora. Eu falei, então o senhor não pode estar aqui para defender ou para julgar, porque minimamente uma educação de gênero deveria ser obrigatória. E o Brasil ratificou a Convenção de Belém do Pará tem muito tempo. Em 95, a Convenção é de 94, mas o Brasil ratifica em 95. A CIDOL, o Brasil ratifica em 82. As recomendações 33 e 35, o Brasil estava presente. E isso não é dado nas faculdades de Direito, não. Eu não digo duvido, porque eu não acompanho as grades curriculares de todas as universidades. Mas eu tenho a impressão de que as recomendações últimas aprovadas, a 33 e a 35, que diz respeito diretamente à minha atuação como juíza, isso não foi dado em faculdade de Direito nenhuma, não. Só que a pessoa é obrigada a saber, pelo princípio da convencionalidade, ele tem que aplicar, por obrigação aplicar, mas isso é sequer exigido em concurso público para magistratura. Cai lá uma questão de Maria da Penha ou outra, cai. Né? Num concursinho, o outro cai ali, uma questãozinha, se a ação penal pública e cismo, não mudam nem a pergunta. A lesão corporal é incondicionada ou condicionada? Isso o STF já decidiu, mas isso está caindo no concurso recente. Quer dizer, você vê, nem o examinador do concurso se atualiza na Lei Maria da Penha. Ainda faz perguntas inadequadas. Então, o que eu queria, assim, tudo que a gente... E aí é uma reflexão meio provocativa para as acadêmicas. A Ana mesmo comenta que ela, como vice-diretora de uma faculdade federal de Direito, não conseguiu implementar um curso de pós-graduação de Gênero e Direito na faculdade dela. Ela é professora comigo da universidade, aqui da pós-graduação de Gênero e Direito. Ela sempre falou isso, Adriana, o que a Escola do Rio fez, eu, numa universidade federal, não consegui implementar, porque estudos de gênero acaba sendo estudos de mulheres. Mas esse estudo de mulheres com um tom pejorativo do direito. Nunca é um tom assim, estudo de mulheres. É assim, estudo de mulher. Tem lá aquelas mulheres pesquisando ali, tem lá as meninas fazendo ali. Só que isso é obrigação assumida pelo Brasil. Então, uma grande reflexão, por isso essa aproximação nesse evento aqui, despatriarcalização, a gente só vai fazer se os currículos escolares e das faculdades de Direito, Psicologia, e eu não vou também a longe, Medicina, Saúde, enfermagem. Os profissionais de saúde precisam entender que violência contra a mulher é violação de direitos humanos, que tem a notificação compulsória. Muitos sequer sabem disso. Se formam nas faculdades de medicina, inúmeros médicos e médicas, sem sequer atender uma mulher vítima de violência, sem saber os impactos na saúde dessa mulher. Então, é um momento da gente refletir o que a academia pode ajudar no sentido de fazer uma ruptura. Nós estamos falando sempre a mesma coisa, mas nós não estamos fazendo rupturas no Brasil. Vivemos com as permanências da discriminação de gênero, e vamos acabar com essa história que a gente tem que fazer de o judiciário é patriarcal, o Ministério Público também. Mas a academia não tem que contribuir para fazer essa ruptura? É o que eu espero que esse evento faça. Então, é com essa reflexão que eu... Agora a gente abre um pouquinho para o debate.
Só um minuto, porque se não for no microfone, Cláudia não consegue compreender. Bom, como é gravado, o problema é o seguinte, como a maioria é mulher, já foi dito hoje aqui que 52% da população são mulheres, então eu acho que não dá para a gente ficar frequentando. Eu acho que de outubro para cá eu já vinha mais de 5, 10 palestras, e a gente não usar isso concretamente. A doutora aqui está falando, é a carta de intenções, então vamos concretizar, doutora? A senhora como juíza, responsável, né? Gente, porque não dá para a gente ficar ouvindo isso, mulheres morrendo toda hora. Alguma coisa tem que estar mais na pressão, entendeu? Talvez eu seja mais velha, que estou com 70 anos, mas eu acredito ainda, doutora, na mudança, entendeu? Eu acredito na mudança. E somos nós que temos que caminhar, porque nós estamos dentro de uma casa jurídica. E aí, vamos ficar só, doutora, todavia, Vossa Excelência, e aí as mulheres, nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Então é só isso, doutora. Obrigada. Eu estou aguardando aqui as perguntas, mas parece que a Ana queria... você tinha pedido fazer uma colocação? Deixa eu só fazer um esclarecimento. Não é que eu não considere a produção das professoras. O que eu queria dizer é o seguinte, tanto que eu citei a Silvia Pimentel, nos anos 80, foi aluna dela. O que acontece é que naquele período, por exemplo, me dava conta, mesmo quando ela escreveu Estupro, Crime ou Cortesia, o que acontecia? Que esse debate era muitíssimo restrito. Entendeu? Restrito a determinados grupos feministas, e que a gente, naquela época, então, final dos anos 80, sem nenhuma visibilidade, com pouco espaço, mesmo na universidade. Aquilo que eu dizia, por exemplo, alunos que eram muito queridos, que sempre gostaram da professora, às vezes falavam, não, Ana, tudo bem, mas aquele negócio do Cladem, ou seja, essa resistência na universidade para elaborar, porque é óbvio, mas não tinha uma visibilidade como estudos, entende? Então, essa era o que eu tentava chamar a atenção. Então, a gente começa a fazer reformas legislativas, não importa que eu sou modelo, pode ser australiano, pode ser latino-americano, mas sem fazer uma reflexão teórica, entendeu? Se aí já tivéssemos algumas reflexões teóricas, algumas críticas, por exemplo, que foram colocadas contra a reforma de 2009, nunca teriam saído. Por exemplo, dos crimes sexuais. Ali, é nesse sentido que eu queria te dizer. É óbvio que é um momento que você tem que as coisas começam a funcionar. A gente começa a ver grupo de estudantes feministas nas faculdades, professoras lecionando, mulheres começando a fazer pesquisa. Por exemplo, da minha faculdade, de um momento para outro, Luciana Batê começou a se interessar, Vanessa Berner começou a se interessar, outras colegas começaram a se interessar. Mas, num primeiro momento, quando eu cheguei em 2008, 2009, não tinha nada, era só eu que tinha interesse na faculdade de Direito. Mas eu dou isso como um exemplo, não por ser eu, mas mesmo antes. Então, aí era essa preocupação. Ou seja, que você começa a fazer reformas legislativas sem fazer uma reflexão mais profunda sobre o que significa, o que significa o direito, como é que a gente pode pensar o direito em termos de teoria, como é que o machismo marca o direito, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria apontar. Sei. Agora, o que tem sido feito muito, por exemplo, recentemente foi publicado, agora estávamos alunas na mão, um livro da Luciana Boatê, com uma outra colega, que fez doutorado com ela, que acabou de sair, recente, do IBCCRIM. Se você olhar o sumário, os textos, é incrível o nível de reflexão. Mas até 20 anos a gente não tinha praticamente isso. E quando você tinha, era muito restrito. Alguns pequenos grupos. Era nesse sentido que eu estava querendo dizer. Claro. A mí me interesa muchísimo desmitificar el bla, 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 porque en lo personal soy activista, feminista desde mis 17 años, decía, tengo ahora 50, y a mí me da mucho gusto, ahora me han dado una noticia en mi celular, que ha salido libre una mujer en la cual estamos defendiendo un grupo de defensores públicos, en donde aplicamos la metodología en la defensa con perspectiva de género. Y esto lo logra defensores públicos, a las cuales yo y otras colegas académicas que hemos incorporado la perspectiva de género. Por tanto, yo no me siento aquí sentada a hablar de teoría, sino estamos incidiendo en una cuestión práctica. Por eso estoy muy honrada de estar compartiendo este panel aquí, porque
Yo te siento, Adriana, no sentada detrás de un escritorio leyendo una sentencia y dictando desde una visión positivista, sino te siento muy humana, muy involucrada en los casos, como mujer, como jueza, como conocedora del derecho y además impulsando eventos como estos, que nos llama a mujeres profesionistas reflexionando sobre esta necesidad de destruir un sistema patriarcal. Entonces me siento contigo en la guerra, en esta lucha pacífica para crear un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bom, eu também só rapidinho queria contribuir com a... como é que é teu nome que você fez a proposta? Como? A Lourdes. Então, eu acho que mais do que disciplina, porque criar uma disciplina obrigatória, ela acaba também sendo aquela que fica assim, lateral, dificilmente ela vai ser considerada obrigatória, né, vai ser optativa, e serão só aquelas pessoas que, por um acaso, assim, às vezes acontece, só tem aquela disciplina, eu vou fazer, e faz a diferença para a pessoa, mas ela não vai ter aquele impacto. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos que, em todas as disciplinas, em todos os cursos, tem que ter uma perspectiva de gênero, direito constitucional, no direito comercial, no direito penal, no direito de família, que um pouquinho já aparece. Então, se vocês resolverem redigir alguma coisa, eu sugiro que pense também nisso, nessa amplificação, porque senão não vai assim adiantar muito, vai ser mais uma disciplina, e eu digo para vocês que nós, no concurso do Ministério Público Federal, é um concurso que criou para o concurso, né, você tem que estudar Direito Internacional dos Direitos Humanos, e em várias disciplinas também tem alguma coisa que obrigue a pensar em gênero. Mas o que eu vejo? As pessoas acabam dominando a retórica, mas, quando chegam na prática, elas esquecem tudo aquilo. Quer dizer, aquilo elas vão dominar, vão tirar notas boas no concurso, mas não é o suficiente. Então, eu acho que, além da educação, que a educação, todo mundo diz, tem que mudar a educação. Mas eu acho que tem que mudar as estruturas. A estrutura econômica é muito importante. Então, tem que ter mecanismos em que, realmente, o trabalho da mulher seja valorizado. Outro mecanismo importante é trazer os homens para exercer a parentalidade, né? Então, eu também era uma outra sugestão, né, uma coisa para pensar, que para mudar a realidade a gente tem que mexer principalmente no econômico. Bom, não vieram perguntas, eu não sei se alguém, depois dessa conversa aqui, ficou com muita vontade, então tem uma, duas, tá? No máximo. Então, apareceu uma pergunta. Você, por favor, se identifique. Tem que levar o microfone. Mas de qualquer jeito, daí não grava, não é? Boa tarde, eu me chamo Vanessa. Na verdade, não é uma pergunta. Eu tenho uma crítica, espero que seja sugestiva. Eu senti falta da fala da doutora Ivone, que estava mais cedo. E outra coisa, né, por falar em diversidade de gênero, a questão da mulher entrar no mercado de trabalho, primeiramente foram as negras que entraram. Então, eu senti falta de mais participatividade de outras pessoas, de outras raças, entendeu? E eu gostaria de sugerir que, no próximo evento, a mesa fosse composta por outras pessoas,
que não fosse somente, me desculpa, espero que não seja tão crítica, que não fosse somente mulheres brancas, porque nós temos as indígenas, nós temos as negras, que foram as primeiras a entrarem no mercado de trabalho após o período escravagista, e graças a elas, né, foram as primeiras feministas, na verdade. Então, acho que está faltando abrir mais o campo para as mulheres. Entendeu? Era isso. Obrigada. Obrigada. Acho que não, ninguém. Eu vou passar para você, senão. Vou passar para a doutora Adriana, que ela vai responder melhor aqui. Sim, é muito boa a sua sugestão e, na verdade, o evento ele tem toda essa perspectiva. Inclusive, amanhã a gente vai trabalhar, na parte da tarde, um painel específico sobre essa questão de raça e também sobre a questão das identidades de gênero, sobre a diversidade. Então, o evento está todo pensado dessa forma, mas, de qualquer forma, agradeço muito sua contribuição. E aí, eu acho que a gente vai indo para o final. Eu só vou. Então, para finalizar, mais uma vez, agradecendo a participação da Cláudia Domingo Hernandes, eu vou entregar o certificado de participação. E também para a Ana Lúcia Sabadell. Senhoras e senhores, informamos que outras perguntas que surgirem poderão ser feitas pelos formulários que serão entregues pelas nossas organizadoras, que elas estão nas laterais do auditório. E, neste momento, declaramos encerrado este painel e solicitamos que a mesa seja desfeita para que possamos dar prosseguimento aos trabalhos. Obrigada.